Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus Não Mente. Eu tenho uma palavra rápida aqui para responder a dúvida de uma irmã. Uma irmã chamada Isa Petrolini mandou uma mensagem aqui no canal dizendo que quanto mais ela se aproxima de Deus, parece que menos Deus está se aproximando dela, como se ela estivesse fazendo muita força para se aproximar de Deus e que ainda assim ela não conseguiu viver o sobrenatural de Deus, viver a presença de Deus, enfim. Eu entendi que essa irmã está buscando muito a presença de Deus, mas ela não está conseguindo. Bom, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu poderia explicar isso para você através da palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde a palavra de Deus fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós temos que entender, irmã, que nem sempre a Bíblia, isoladamente, ela vai trazer o conhecimento que você precisa para você compreender o que você tem que fazer para você viver. Por que eu estou falando isso? Vocês têm que entender o que significa um átomo. Você, quando se olha no espelho, tu vê uma mulher com cabelo alisado, com batom na cara. Eu não estou falando dessa mulher especificamente. Estou falando de vocês como um todo. Homens, mulheres. Vocês se enxergam como pessoas físicas. Esse é o erro de vocês. Por isso que vocês têm a mente muito pequena. E eu não falo isso para vocês porque eu sou mais inteligente que vocês. De maneira alguma. Eu sou um idiota. Eu sou um imbecil. Mas eu sou um imbecil que tenho fé. Eu sou um imbecil consciente da minha ignorância e por isso eu invoco a Deus todos os dias e peço para o Senhor iluminar os meus caminhos e os meus pensamentos para que eu possa ajudar as pessoas aqui nessa terra, porque essa é a minha função. Então, irmã, se você estudar, olha o que eu estou falando para você. Eu poderia pregar a Bíblia para você, mas eu vou mostrar para você na ciência, para você entender o que está acontecendo com você. Se você estudar as forças eletromagnéticas, você vai entender o quê? Forças eletromagnéticas, cargas iguais, positivas e negativas, cargas diferentes, positivas e negativas, elas se aproximam ou elas se afastam? Responda para mim, você sabe essa resposta? Quem aqui já ouviu falar que os opostos se atraem? Pois é, existem várias forças que estão agindo na natureza e nós temos que conhecer essas forças. Você, querendo ou não, você é um elemento da natureza. Então, quando você está tentando afastar eletricamente dois elétrons, você vai ter que fazer uma força descomunal. Você vai ter que fazer uma força muito grande para você vencer aquela resistência elétrica. Porque o átomo, ele tem uma tendência, ele tem leis específicas, onde você não consegue unir duas cargas iguais. Cargas iguais, elas se afastam. Então Deus é uma carga positiva e você é uma carga positiva. Você está querendo se aproximar de Deus. Então você é uma carga positiva e Deus é uma carga positiva. Para que você consiga vencer a dificuldade eletromagnética que existe entre você, que é um átomo, e Deus, que é um átomo, que é uma energia que tem a carga positiva, você vai ter que fazer uma força extraordinária para você vencer essa resistência. Por quê? Porque você está indo contra as leis do eletromagnetismo. Mas quando você consegue vencer essa resistência e você consegue fazer olha o que eu estou falando, irmã, uma força surreal, uma força além da força normal, uma força que você vai precisar empreender para você vencer essa força eletromagnética, que é uma força natural, ou seja, uma força da natureza, que tem o objetivo de afastar você, uma vez que você é um polo positivo, querendo Deus, e uma vez que Deus é um polo positivo, que também é algo bom. Estou tentando explicar de uma forma muito simples, uma coisa que é muito complexa. Então, irmã, se você quiser estudar forças eletromagnéticas, você vai entender que você, como polo positivo, está tentando se aproximar de um outro polo positivo, que é Deus. Então, o que está acontecendo? Você não está conseguindo. Por quê? Porque para você conseguir vencer essa resistência de unir dois polos positivos, você está indo contra as leis da eletromagnética. Agora, se você entender o que é uma força nuclear, você vai entender que as forças nucleares, elas se manifestam quando o quê? Quando dois átomos estão muito próximos um dos outros. A força
nuclear, ela se aproxima exatamente quando dois átomos estão em uma distância muito curta. Então, essa força de atração entre a carga positiva e a outra carga positiva, ela acontece. Só que ela acontece quando os dois átomos estão muito próximos. Ou seja, se você quiser servir a Deus, minha irmã, tu vai ter que subir, lutar para você vencer todas as resistências, todas as dificuldades que são inerentes nesse processo. Mas quando você se unir a Deus, minha filha, aí já era. Por quê? Porque hoje eu estou unido a Deus. Mas eu falo pra vocês aqui, vocês acham que eu tenho que falar algumas palavras de baixo calão às vezes, porque vocês não conseguem entender. Vocês devem achar que eu tô de sacanagem nesse canal. Vocês acham que a minha vida é fácil, vocês acham que, irmão, você só foi pra igreja, orou e Deus se aproximou de você. Vocês não sabem, eu comi o pão que o diabo amassou. O capeta pisou na minha cabeça, o capeta cuspiu na minha cara. O meu lado negativo, ele teve que ser vencido através de muitas dificuldades. Mas apesar de todas as dificuldades, eu tinha o meu olho no meu alvo. O meu alvo era Deus e eu queria me encontrar com Deus, me unir ao Espírito de Deus, independentemente do problema que acontecesse na minha vida. Eu passei por tribulações terríveis, onde eu já contei para vocês, onde Deus me provou, tocando na minha família, tocando nos meus animais, tocando naquilo que eu amo. Então eu fiquei muito abalado, porque eu estava pensando assim, poxa, eu vou servir a Deus e agora minha vida vai ser uma maravilha. Eu vou ganhar dinheiro, as coisas vão acontecer na minha vida, e foi exatamente o contrário. Quando eu quis me aproximar de Deus, tudo que eu amava, tudo que eu queria, Deus colocou no chão. Sabe para quê? Para saber se eu realmente estava interessado em Deus ou se eu estava interessado em Deus por mero interesse. Então Deus coloca você para vencer uma força, uma resistência muito grande. Para quê? Para testar você, para saber se você realmente é digno. Então, irmã, eu falo para vocês aqui, vocês não acreditam. Vocês ficam achando aqui que, irmão, prega a Bíblia, irmão, prega a Bíblia. Como é que eu vou pregar a Bíblia para vocês se vocês não conseguem nem entender quais são as forças que regem a natureza? Como é que eu vou pregar a Bíblia para vocês se você se olha no espelho e se vê como uma pessoa? Eu me olho no espelho e me vejo como um átomo. Eu me olho no espelho e me vejo como uma energia. Eu me olho no espelho e eu lembro que eu tenho uma cabeça, aonde tem a mente. Eu me lembro que no meu corpo eu tenho um espírito, que é o sopro de Deus. E eu olho no espelho também, eu lembro que eu tenho um corpo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. É assim que eu me enxergo no espelho, filha. Eu não estou preocupado com o meu cabelinho, eu estou preocupado com tudo. Então, para você se aproximar de Deus, eu não estou falando isso para a irmã especificamente, mas são para todos vocês. Vocês têm que entender como é que são constituídas as forças da natureza, gente. Pelo amor de Deus, é muito difícil você ficar explicando as coisas para as pessoas, porque as pessoas pensam que é só falar que está em nome de Jesus. Não, irmão, eu vou vencer essa peleja aqui em nome de Jesus. Não, irmão, sabe o que acontece? É porque eu não estou conseguindo me aproximar de Deus, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Cara, você é maluco. Você deve comer cocô. Só pode ser isso, não tem outra explicação. O indivíduo não consegue nada na vida e só fala de Jesus. Então esse Jesus aí que vocês servem, esse não é o meu Jesus não, querido. Esse Jesus aí pra mim não existe. Pra mim esse Jesus é um mentiroso. Esse Jesus que você não estuda, esse Jesus que você não trabalha, esse Jesus que você não conhece a ciência, esse Jesus que te faz um ignorante, um alienado, um fanático, um perseguidor da fé alheia, esse Jesus aí para mim é o próprio Satanás. O meu Cristo que eu acredito é um Cristo que me dá inteligência, é um Cristo, como diz a palavra de Deus, os tesouros do conhecimento da sabedoria estão ocultos e escondidos no Senhor, como Lucas 12 ensina, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus ele vai revelando pra gente que tudo existe um porquê. Teve uma irmã também aqui, acho que é Silvia, que ela falou que está gostando do canal, enfim. Ela fez algumas perguntas. Irmã, mas é assim, a verdadeira fé, ela vai fazer você entender a ciência e ela vai unificar todas as coisas. Ela até comentou algo assim, irmão, agora eu estou enxergando o todo. Na verdade não existe todo, irmã. Na verdade o todo aqui que você enxerga é o átomo. O átomo, se você for estudar a estrutura do átomo, você vai entender que tudo foi constituído pelo átomo. O átomo é a unidade funcional da vida física. Então, se a gente for pensar, não, eu estou vendo aqui uma cadeira, eu estou vendo aqui uma mesa, estou vendo aqui uma pessoa. Não, você está vendo átomos organizados de uma maneira específica. Então, essa irmã aí que falou, a Isa Petrolini, que pediu ajuda, minha filha, vai estudar o que é uma força eletromagnética. Vai estudar o que é uma força nuclear. Vai estudar que quando você consegue vencer a força eletromagnética,
eletromagnética que a força nuclear se manifesta e que essa força nuclear só se manifesta aderindo um átomo ao outro se você vencer a resistência eletromagnética. Então são coisas que a gente não fala aqui, mas que a gente é obrigado a falar em alguns momentos para que a pessoa não fique achando aqui que você é um retardado. Irmão, você entrou para a maçonaria? Por quê? Porque você é gente boa? Talvez não, querido. Talvez alguém tenha visto que eu sou um pouquinho inteligente. Eu não estou falando para você que eu sou inteligente no sentido da soberba, não. Mas quando as pessoas estão ao seu redor e percebem que você tem a vontade de estudar e se desenvolver espiritualmente, elas querem se aproximar de você, sabe por quê? Porque elas começam a considerar você como alguém que elas podem absorver energia. Então, meu amigo, isso é princípio de osmose. E aí entra em biologia, você sair de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração. Então, a energia, a inteligência, a sabedoria, o amor, a verdade, a justiça, a santidade, se ele não brotar de uma fonte de maior concentração, ela não tem como escoar para um objeto de menor concentração. Então a gente tem que se cercar de pessoas que sejam melhores do que a gente para que a gente possa absorver aquela energia delas. Não é vampirizar a energia delas, mas é aprender com o próximo. A nossa missão aqui na Terra, meu amigo, não é dizer para você que você é burro, que você é melhor, que você é pior. Eu não me enxergo como melhor que ninguém, mas também não me enxergo como pior que ninguém. O meu objetivo aqui no canal é mostrar para vocês que toda a estrutura do mundo, toda a ciência, ela está edificada na sabedoria perfeita do Senhor. Na sabedoria perfeita de Deus, meu amigo. Tudo pode ser entendido através da fé. E essa é a grande questão que as pessoas não conseguem entender. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês estudem pelo menos o que significa uma força gravitacional, o que é uma força eletromagnética, o que é uma força nuclear. Estude sobre a física quântica, estude sobre a mecânica quântica. Enfim, gente, vai estudar física, vai estudar a Bíblia, vai interpretar a Bíblia à luz da física, à luz da química, à luz da biologia. A Bíblia é um livro para quem é inteligente. Esse negócio de em nome de Jesus está amarrado, em nome de Jesus eu vou vencer, isso é uma coisa que me dá nojo. É uma coisa que me dá nojo. Eu tenho nojo de pessoas assim. Eu respeito a opinião das pessoas. Agora eu não consigo conversar. Não adianta eu ser hipócrita aqui e dizer para vocês, não, irmãos, porque eu amo as pessoas ignorantes. Não amo nada. Eu quero ajudar as pessoas ignorantes, mas a maioria dos ignorantes não querem ser ajudados. E justamente por isso eles são ignorantes. Então, irmã, Silvia Petro... como é que é o nome da mulher, minha gente? Ô, miséria, desgraça. Esqueci o nome da mulher. É Isa Petrolini. Então essa menina aí que falou comigo, irmão, eu quero me aproximar de Deus, mas não consigo. Parece que quanto mais forte eu tô, mais eu luto, mais eu me afasto. Pois é, quanto mais próximo você... olha só, bota a sua mão assim, ó. Bota a mão ao lado da outra, a mão espalmada. Então, finge que você tem duas coisas, cada mão vai representar uma força positiva. E você vai juntar as duas mãos. Só que quanto mais próximas estão as duas palmas das mãos que você está aproximando, mais difícil fica de você juntar as duas mãos. Por quê? Porque essa força eletromagnética, ela é oposta. Então, quanto mais próximo fica, mais difícil fica. Só que chega um momento que está tão próximo, mas tão próximo, que você vence a resistência eletromagnética e você consegue ativar a força nuclear. E essa força nuclear vai colar a sua mão uma na outra e ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Então, Romanos 8:28, por exemplo, fala isso. Romanos 8:28 até o versículo 39 ensina que não existe nada que possa separar você de Deus. Isso é uma ligação. Gente, isso é uma força nuclear. Vocês não conseguem interpretar a Bíblia à luz da física, à luz da química. É impressionante. E o mais engraçado de tudo, tem uma tal de Vânia Santiago aqui, que ela comenta umas coisas, gente. Ela deve achar que me ofende, mas é uma imbecil. Gente, eu morro de rir com os comentários dela. Ela coloca assim uns cocozinhos nos comentários, como se ela estivesse abalando por me odiar na internet. Então assim, gente, eu juro pra vocês que eu acho isso engraçadíssimo. Por quê? Porque são pessoas que, por exemplo, vamos falar de outra coisa rapidamente agora aqui, já que a gente está falando um pouco de forças da natureza. Se você for estudar a força gravitacional, você vai ver que a massa interfere no cálculo da força gravitacional. Então, quando você estuda a força gravitacional, você percebe que um corpo denso, ele se aproxima do núcleo da Terra, ele se aproxima do centro da Terra. São energias densas. Ou seja, se você soltar um lápis no ar, é claro que ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque ele é atraído para o centro da Terra, através da massa da Terra, através dessa força gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos. Mas se você tiver um elemento como, por exemplo, o balão de ar,
Você enche o balão, o que vai acontecer? Ele vai descer ou vai subir? Ele é leve, querido, ele vai subir. Então o que essa força está mostrando para você? Essa força está mostrando para você que se você quiser ir para o céu, você tem que se afastar de toda a matéria densa que essa terra mostra para você. Então são coisas que vocês têm que interpretar, porque assim, é ridículo, tá na cara. As pessoas, irmão, eu não consigo entender física, química. Irmão, a Globo é do diabo. Gente, eu vejo só coisas de Deus na Globo. Então, meu olho é diferente. Eu vejo os filmes passando mensagens de Deus. Eu vejo mensagens subliminares dos mistérios de Deus em tudo que eu vejo. Vejo na Globo, vejo no SBT, vejo na Band, vejo até no Carnaval. E tem gente que só consegue ver coisa do diabo. É o crente. O crente, tudo do crente é do diabo. Eu vi um negócio aqui, é do diabo. O Guaraná aqui é do diabo. A maionese Hellmann's é do diabo. Tudo que ele vê é do diabo. Nada é de Deus pra ele. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque ele não tem Deus na vida dele. Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente começa a enxergar a vida com os olhos de Deus. E a gente consegue perceber Deus em todos os lugares, em todas as coisas, em tudo que a gente faz. Sabe por quê? Porque Deus é a sabedoria suprema. Sabedoria suprema, suprema. Deus é perfeito, Deus é o meu Pai, eu amo meu Pai, eu amo demais a Deus e não existe nada que possa me afastar de Deus. Mas repetindo, só eu sei a força que eu fiz para conseguir me aproximar do Senhor. E claro, eu não estou dando crédito a mim, mas tem que ter fé, irmã, não desista. Quanto mais perto de Deus, pior vai ficar para você, mas vai chegar um momento que no estalar de dedos, tudo vai mudar, porque você vai se unir a Deus. Fique na paz.